Você pensa que escolheu ver este vídeo. Você acredita que decidiu clicar, que optou por continuar, que está consciente e deliberadamente processando estas palavras. Mas você está enganado. Você não escolheu nada. Você nunca escolheu nada. Você nunca teve uma escolha. O que você chama de sua decisão é apenas a vontade se manifestando através do seu sistema nervoso, como água se manifestando através de um cano. O cano não escolhe a direção da água, ele apenas a canaliza. Você não escolhe a direção dos seus pensamentos, você apenas os canaliza. A escolha é uma ilusão retrospectiva, uma história que você conta para si mesmo depois que a vontade já decidiu por você. Arthur Schopenhauer compreendeu isso com uma clareza que deve ter o aterrorizado. Um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Você pode executar seus desejos, mas não pode escolher quais desejos surgirão em você. Você pode seguir suas vontades, mas não pode decidir quais vontades o possuirão. Você é o executor, nunca o criador de suas próprias intenções. Observe este momento exato. Você sente que está escolhendo continuar lendo? Mas de onde veio essa vontade de continuar? Você a fabricou conscientemente? Você a desenhou na prancheta da sua mente? Você a construiu tijolo por tijolo com sua vontade soberana? Ou ela simplesmente apareceu em você como uma bolha surge na superfície da água, sem aviso, sem autor, sem explicação? Cada pensamento que você pensa já foi pensado antes de você ter consciência de pensá-lo. Cada decisão que você toma já foi tomada antes de você saber que a está tomando. Cada escolha que você faz já foi feita por forças que operam nas camadas mais profundas da sua neurobiologia, muito abaixo do radar da consciência. Os neurocientistas modernos confirmaram com precisão cirúrgica o que Schopenhauer intuiu filosoficamente. Benjamin Libet, em seus experimentos revolucionários, descobriu que a atividade cerebral que precede uma escolha consciente começa 350 milissegundos antes da pessoa ter qualquer consciência de que está prestes a escolher. O cérebro já decidiu. O corpo já se preparou. A ação já foi inicializada. E só então a consciência desperta e alega ter feito a escolha. Você é como um passageiro num trem que pensa estar dirigindo porque pode ver pela janela. Você observa a paisagem mudando e assume que suas decisões estão controlando a direção. Mas o maquinista, a vontade inconsciente, já determinou cada curva, cada parada, cada aceleração, cada frenada. Sua consciência é apenas uma passageira que narra a viagem depois que ela já aconteceu. Escave mais fundo naquilo que você chama de suas preferências. Você gosta de chocolate. De onde veio essa preferência? Você se sentou numa mesa de negociações cósmicas e decidiu, sim, chocolate será agradável ao meu paladar. Ou essa preferência simplesmente estava lá, quando você se tornou consciente dela, plantada em você por uma combinação de genética, experiências infantis e condicionamentos sociais, que operaram muito antes de você ter qualquer capacidade de escolha. Você se sente atraído por certas pessoas e repelido por outras. Você chama isso de seu tipo. Mas examine honestamente. Você escolheu consciente e deliberadamente se sentir atraído por essas características específicas? Você decidiu racionalmente que essas feições, essa personalidade, esse tom de voz seriam irresistíveis para você? Ou você simplesmente descobriu, para sua própria surpresa,
que certas pessoas fazem seu coração acelerar, enquanto outras o deixam completamente indiferente. A atração sexual, essa força que você considera fundamental para a sua identidade pessoal, é talvez o exemplo mais brutal de como você é usado por impulsos que não originou. Você vê alguém e sente desejo. De onde veio esse desejo? Você fabricou? Você o autorizou? Você o requisitou? Ou ele simplesmente tomou conta de você como uma infecção, dominando seus pensamentos, alterando sua bioquímica, comandando suas ações? O desejo sexual não é seu. Você é dele. Ele usa seu corpo como veículo, sua mente como justificativa, suas emoções como combustível. Você pensa que está buscando prazer, mas na verdade está sendo usado pela vontade da espécie para perpetuar os genes. Você é um robô biológico programado para sentir que o que serve à espécie também serve a você. Schopenhauer via isso com a frieza de um entomologista observando insetos. Os seres humanos são marionetes da vontade reprodutiva, e o que chamam de amor é apenas a espécie manipulando os indivíduos para que eles produzam a próxima geração de marionetes. O homem que pensa estar conquistando uma mulher, na verdade está sendo usado pelo imperativo genético. A mulher que pensa estar escolhendo um parceiro, na verdade está sendo escolhida por algoritmos evolutivos que operam muito além da sua consciência. Você não escolhe por quem se apaixonar. O amor escolhe você. Você não decide quando sentir ciúme. O ciúme decide quando possuí-lo. Você não opta por ficar obcecado. A obsessão opta por habitá-lo. Você é um hospedeiro, nunca um hóspede na própria vida. Cada momento da sua existência é o produto inevitável de todos os momentos anteriores numa cadeia causal que se estende até o Big Bang. Você não é um agente livre navegando num oceano de possibilidades. Você é um efeito numa sequência infinita de causas e efeitos. O neurônio que dispara agora em seu cérebro foi forçado a disparar pela configuração exata dos neurônios que dispararam milissegundos antes, que foram forçados a disparar pela configuração dos neurônios que dispararam antes deles, que foram determinados pelos estímulos sensoriais que você recebeu segundos atrás, que foram causados por eventos que aconteceram minutos atrás, horas atrás, anos atrás. Sua personalidade, essa coleção de padrões comportamentais que você considera sua essência mais íntima, foi moldada por forças que estavam operando muito antes de você existir. Seus pais, que você não escolheu. Seus genes, que você não selecionou. Sua cultura, que você não optou por nascer dentro dela. Sua época histórica, que você não teve o privilégio de escolher. Até mesmo este momento, você lendo estas palavras, sentindo talvez resistência ou curiosidade ou medo, é o produto necessário de uma sequência causal que começou com a formação do sistema solar. As partículas que formam seu cérebro seguiram trajetórias determinadas pelas leis da física através de bilhões de anos até se organizarem na configuração exata que permite que você tenha a ilusão de estar escolhendo suas reações a este texto. Os antigos estoicos entenderam isso com uma clareza quase matemática. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "Você é apenas um ator numa peça escrita por outro. Se a peça é curta ou longa, não depende de você.
Se seu papel é de rico ou pobre, desempenhe-o com dignidade. Mas mesmo a dignidade não é uma escolha. É apenas outro papel que lhe foi atribuído pela sua configuração neurológica e condicionamento social. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, ensinou: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Mas ele estava enganado. Não existem coisas que dependem de nós. Até mesmo nossos julgamentos sobre o que está ou não sob nosso controle são determinados por fatores que estão completamente fora de nosso controle. O determinismo não é uma teoria filosófica abstrata, é a realidade bruta da sua existência, momento a momento. Cada palavra que você pensa, cada emoção que você sente, cada movimento que você faz é o resultado inevitável da configuração exata do universo naquele momento específico. Se você pudesse rebobinar o tempo até este exato segundo e deixar os eventos se desenrolarem novamente, tudo aconteceria exatamente da mesma forma, porque as mesmas causas produzem necessariamente os mesmos efeitos. Seu cérebro é uma máquina de fabricar histórias. Ele pega os resultados de processos inconscientes e tece narrativas retroativas que fazem você se sentir no controle. É como um secretário que recebe ordens de um chefe invisível e depois escreve memorandos explicando por que decidiu executar aquelas ordens. Michael Gazzaniga, neurocientista pioneiro, descobriu isso estudando pacientes com cérebro dividido. Pessoas que tiveram o corpo caloso, a ponte entre os hemisférios cerebrais, cortado para tratar epilepsia severa. Nesses pacientes, o hemisfério direito pode executar ações que o hemisfério esquerdo, onde normalmente reside a linguagem, não tem como saber que está executando. Quando Gazzaniga mostrava uma imagem apenas para o hemisfério direito de um paciente, fazendo-o executar uma ação correspondente, o hemisfério esquerdo não tinha acesso à informação sobre por que a ação estava sendo executada. Mas quando perguntado por que havia feito aquilo, o hemisfério esquerdo imediatamente fabricava uma explicação plausível, completamente errada, mas convincente. Gazzaniga chamou o hemisfério esquerdo de o intérprete, a parte do cérebro especializada em criar narrativas causais para justificar ações que foram iniciadas por outros sistemas neurais. E aqui está o insight devastador. Todos nós temos esse intérprete funcionando constantemente, tecendo histórias sobre por que fizemos o que fizemos, mesmo quando essas histórias são completamente fabricadas. Você pensa que decidiu parar de fumar porque concluiu racionalmente que era melhor para a sua saúde. Mas a verdade é que uma combinação complexa de fatores neurobiológicos, mudanças nos receptores de dopamina, flutuações hormonais, influências sociais subliminares, memórias emocionais reativadas, produziu uma aversão crescente ao cigarro. Seu intérprete interno apenas construiu uma narrativa racional em retrospectiva para explicar uma mudança que já havia acontecido em níveis inconscientes. Você acredita que escolheu sua profissão depois de ponderar cuidadosamente suas opções, mas examine honestamente. Sua escolha profissional foi determinada por uma matriz complexa de influências parentais, pressões econômicas, oportunidades disponíveis, habilidades inatas, experiências formativas e acasos biográficos. Seu intérprete apenas organizou essas influências numa narrativa coerente de decisão pessoal. Os budistas conheciam essa verdade há 2.500 anos, muito antes dos neurocientistas confirmarem com eletrodos e máquinas de ressonância magnética. Eles chamavam isso de Anatman, a ausência do eu. Não existe um agente central, um tomador de decisões, um eu que escolhe.
Existe apenas um fluxo de processos mentais surgindo e desaparecendo sem um controlador central. Quando você medita profundamente e observa os próprios pensamentos, pode ver isso diretamente. Os pensamentos simplesmente aparecem na consciência como bolhas emergindo na superfície da água. Você não os convoca, não os autoriza, não os dirige. Eles surgem espontaneamente de camadas inconscientes da mente e então desaparecem por conta própria. O meditador avançado descobre uma verdade aterrorizante. Não há ninguém lá dentro fazendo escolhas. Há apenas um processo impessoal de experiências surgindo e passando, sem um experienciador central. A sensação de ser um agente que escolhe é apenas mais um fenômeno mental, surgindo temporariamente na consciência e então desaparecendo como todos os outros. A sociedade moderna construiu uma ideologia sofisticada em torno da ilusão do livre-arbítrio, porque precisa que você se sinta responsável por suas ações. Se as pessoas compreendessem que são apenas máquinas biológicas executando programas determinados por forças que não controlam, todo o sistema de responsabilidade individual, punição, recompensa e controle social entraria em colapso. Por isso você é ensinado desde criança que pode ser qualquer coisa que quiser, que suas escolhas determinam seu destino, que você é o autor da sua própria vida. Essas mentiras são necessárias para manter o sistema funcionando. Se você descobrisse que não tem controle real sobre suas ações, poderia parar de se esforçar para ser um bom trabalhador, um bom consumidor, um bom cidadão. A cultura capitalista depende fundamentalmente da ilusão de que você pode escolher melhorar sua situação através do esforço individual. Trabalhe duro e será recompensado. Estude e conseguirá um emprego melhor. Economize e ficará rico. Exercite-se e ficará saudável. Todas essas promessas assumem que você tem controle sobre suas ações e seus resultados. Mas observe mais de perto. Sua capacidade de trabalhar duro é determinada pela sua configuração neurológica, que você não escolheu. Sua inteligência e capacidade de aprender são limitadas pelos seus genes, que você não selecionou. Sua disciplina para economizar depende de sistemas de autocontrole no córtex pré-frontal, que podem estar mais ou menos desenvolvidos dependendo da sua genética e experiências infantis. Sua motivação para se exercitar é controlada por neurotransmissores, cujos níveis flutuam por razões que estão completamente fora da sua consciência. As pessoas que escolhem trabalhar duro não são mais meritórias que as pessoas que escolhem ser preguiçosas. Ambas estão simplesmente executando os programas que foram instalados nelas pela loteria genética e ambiental. O CEO bilionário que escolheu construir um império não é mais responsável pelo seu sucesso que o mendigo que escolheu viver na rua é responsável pela sua miséria. Mas admitir isso seria devastador para o sistema econômico que depende da competição individual. Se as pessoas compreendessem que o sucesso e o fracasso são distribuídos de forma essencialmente aleatória, baseados em fatores que ninguém controla, elas poderiam questionar por que alguns têm bilhões enquanto outros morrem de fome. Por isso, a ilusão do livre-arbítrio é protegida ferozmente pelas instituições. A religião ensina que você escolhe entre o bem e o mal e será julgado pelas suas escolhas. O sistema legal assume que você escolhe quebrar ou seguir as leis e pune ou recompensa de acordo. A psicoterapia promete que você pode escolher mudar seus padrões comportamentais através da força de vontade e insight. Mas todas essas instituições estão construídas sobre uma mentira fundamental. A mentira de que existe um você que controla suas ações.
Na verdade, suas ações surgem de sistemas neurais complexos, operando muito abaixo do nível da consciência, e a sensação de controle é apenas uma história que o seu cérebro conta para si mesmo depois que as ações já foram executadas. Se tudo está determinado, se não existe livre-arbítrio, se você nunca teve uma escolha, então por que continuar vivendo? Por que se esforçar? Por que não apenas se render ao fatalismo total? Aqui reside o paradoxo cruel da condição humana. Mesmo sabendo que não tem escolhas, você não pode escolher parar de agir como se tivesse. Mesmo compreendendo que é uma marionete, você não pode cortar os fios. Mesmo vendo que é um ator numa peça já escrita, você não pode sair do palco. A própria pergunta, por que continuar, assume um agente que pode decidir continuar ou parar. Mas não existe tal agente. Existe apenas o processo contínuo da vida se desenrolando através do seu sistema nervoso, carregando consigo a ilusão de que você está no controle do processo. Calvino e outros teólogos da predestinação compreenderam esse paradoxo teologicamente. Se Deus já predeterminou quem será salvo e quem condenado, por que pregar? Por que tentar converter pessoas? Por que se esforçar para ser virtuoso se seu destino já está selado? A resposta calvinista era brutal e honesta. Você prega porque foi predeterminado que pregaria. Você tenta ser virtuoso porque foi predeterminado que tentaria. Você se esforça porque foi predeterminado que se esforçaria. Mesmo sua preocupação com o livre-arbítrio foi predeterminada. O determinismo científico moderno leva à conclusão similar. Você continua agindo como se tivesse escolhas porque foi determinado que continuaria. Você se esforça para melhorar sua vida porque sua configuração neurológica atual torna inevitável que você se esforce. Você busca conhecimento porque os processos que o levaram a buscar conhecimento estão operando em você, independentemente da sua vontade. Até mesmo sua resistência à ideia de determinismo, se você está sentindo resistência neste momento, foi determinada pela interação entre essas palavras e sua particular configuração mental. Se você está aceitando essas ideias, isso também foi determinado. Se você está confuso, entediado, irritado ou fascinado, todas essas reações são o produto necessário de forças causais que não estão sob seu controle. Os antigos gregos tinham a imagem das moiras, as 3 irmãs que teciam o destino de cada pessoa. Cloto fiava o fio da vida, Láquesis determinava seu comprimento, e Atropos o cortava quando chegava a hora. Mesmo os deuses estavam sujeitos às moiras. Até Zeus não podia alterar o que elas haviam determinado. Você é um fio na tapeçaria cósmica das moiras. Sua cor, sua textura, sua posição no tecido, a duração da sua existência, tudo foi determinado pelas tecelãs antes de você ganhar consciência de ser um fio. Você pode ter a sensação de estar escolhendo sua direção, mas está apenas seguindo o padrão que já foi traçado para você. Há, no entanto, uma forma paradoxal de liberdade que emerge quando você compreende completamente a ausência de liberdade. Quando você para de resistir ao fato de que não tem controle, quando você se rende à verdade de que nunca teve escolhas, quando você aceita que há uma onda temporária no oceano da causalidade, nessa rendição completa, algo se liberta. Não é você que se liberta, porque nunca houve um você para ser libertado. É a tensão de tentar controlar o incontrolável que se dissolve. É a ansiedade de ser responsável por resultados que estão fora do seu alcance que desaparece. É o fardo de ter que escolher corretamente numa situação onde nunca houve escolhas que se desvanece. Schopenhauer viu isso claramente.
A verdadeira liberdade não é a capacidade de fazer o que você quer, é a cessação do querer. Não é o poder de controlar suas circunstâncias, é o fim da necessidade de controle. Não é a habilidade de escolher seu destino, é a paz de não ter que escolher. Quando você compreende que não escolheu nascer, que não escolheu sua genética, que não escolheu suas experiências formativas, que não escolheu sua personalidade, que não escolheu suas preferências, que não escolheu suas aversões, que não escolheu seus medos, que não escolheu suas esperanças. Quando você vê claramente que absolutamente nada na sua experiência foi escolhido por você, então a culpa desaparece. Não há mais ninguém para culpar pelos seus fracassos, porque não há ninguém que poderia ter escolhido diferente. Não há mais ninguém para louvar pelos seus sucessos, porque não há ninguém que mereceu crédito por eles. Não há mais ninguém para punir pelos seus erros, porque não há ninguém que foi responsável por cometê-los. Essa compreensão não leva ao niilismo, leva à compaixão. Quando você vê que todos os seres humanos são igualmente marionetes das forças causais, como você pode odiá-los por suas ações? Como você pode se sentir superior ou inferior a qualquer pessoa quando todos vocês estão igualmente à mercê de determinações que nenhum de vocês controla? O criminoso que comete atrocidades não escolheu ter a neurobiologia que o torna capaz de atrocidades. O santo que dedica sua vida ao serviço dos outros não escolheu ter a configuração mental que o compele à bondade. Ambos estão executando os programas que foram instalados neles por forças impessoais. Isso não significa que não devemos ter sistemas de justiça ou tentar prevenir crimes. Significa que devemos vê-los pelo que realmente são, tentativas de modificar o comportamento através de consequências, não expressões de julgamento moral sobre agentes livres. A prisão não puniu o criminoso. Ela funciona, quando funciona, como um fator causal que pode alterar futuros comportamentos seus e de outros. No final, a descoberta de que você nunca teve uma escolha é simultaneamente a morte e a libertação do que você pensava ser. O agente que você imaginava estar no controle da sua vida nunca existiu. Era apenas uma história, uma convenção linguística, uma ilusão útil, mas falsa. Quando essa ilusão morre, o que resta não é o vazio, é a vastidão. Não é a limitação, é a ausência de limites. Não é a prisão, é a liberdade de não ter que ser um prisioneiro. Você continua funcionando no mundo, mas sem a tensão de tentar controlá-lo. Você continua tomando decisões, mas sem a ansiedade de ter que escolher corretamente. Você continua tendo preferências, mas sem o sofrimento de achar que deveria ter preferências diferentes. É como descobrir que você estava tentando dirigir um carro que estava no piloto automático. Quando você tira as mãos do volante e vê que o carro continua seguindo perfeitamente sua rota, você pode finalmente relaxar e apreciar a paisagem. Os taoístas chamaram isso de Wu Wei, ação sem esforço, fazer sem forçar. Não porque você escolha não se esforçar, mas porque você vê que o esforço acontece ou não acontece independentemente da sua vontade. Você se torna como a água que flui naturalmente pela topografia da realidade, sem resistência porque não há ninguém lá para resistir. O Zen fala de apenas sentar, onde você medita sem objetivo, sem técnica, sem tentativa de alcançar qualquer estado especial. Por quê? Porque você compreende que qualquer tentativa de controlar a experiência meditativa é apenas mais uma manifestação da ilusão de controle. Você senta porque está sentando, respira porque está respirando, existe porque está existindo. Não há ninguém lá fazendo essas coisas. Elas estão acontecendo através do que você costumava chamar de você, mas sem um fazedor. Como uma música que toca sem um músico, como uma dança que dança sem um dançarino, como um sonho que sonha sem um sonhador. Nisargadatta Maharaj,
O sábio indiano que trabalhava vendendo cigarros numa pequena loja em Mumbai expressou isso com simplicidade devastadora. Você não é o fazedor. Você nunca foi o fazedor. A ideia de que você é o fazedor é apenas um conceito que aparece na consciência, como todos os outros conceitos. Quando esse conceito desaparece, só resta o fazer, acontecendo espontaneamente. Ramesh Balsekar, outro sábio da tradição Advaita, foi ainda mais direto. Quem faz o quê? Ninguém faz nada. As coisas simplesmente acontecem através de pessoas que acreditam que estão fazendo-as. Esta não é uma filosofia que você pode escolher aceitar ou rejeitar. Se ela faz sentido para você, é porque sua configuração mental atual torna inevitável que faça sentido. Se ela o perturba, é porque você foi determinado a se sentir perturbado por ela. Se ela o liberta, é porque você estava destinado a se sentir libertado por ela. Você não pode escolher acreditar no determinismo da mesma forma que não pode escolher acreditar que 2 mais 2 é igual a 4. Ambos são reconhecimentos de como as coisas realmente são, independentemente das suas preferências. Você não vota na realidade, você a descobre. E quando você descobre que nunca teve uma escolha, que nunca foi um agente livre, que nunca foi o autor da sua própria vida, quando você vê isso não como uma teoria filosófica, mas como a estrutura real da sua experiência, então algo extraordinário acontece. O sofrimento de ter que ser alguém desaparece. A ansiedade de ter que fazer as escolhas certas se dissolve. O medo de ser responsável por resultados que você não pode controlar evapora. O que resta é uma paz que não depende de circunstâncias, uma liberdade que não depende de opções, uma felicidade que não depende de conquistas. Não é a sua paz, a sua liberdade, a sua felicidade, porque não há mais ninguém lá para possuí-las. É apenas paz, liberdade, felicidade, acontecendo onde costumava existir a ilusão de um agente separado lutando para conseguir paz, liberdade, felicidade. Você não pode parar de tentar controlar sua vida porque nunca houve uma vida para você controlar. Você não pode parar de tentar melhorar a si mesmo, porque nunca houve um si mesmo para melhorar. Você não pode parar de buscar a iluminação, porque nunca houve ninguém que precisasse ser iluminado. Schopenhauer estava certo quando disse que a vida humana oscila entre a dor do querer e o tédio de ter conseguido o que se quer, mas ele podia ter ido além. Quando não há mais ninguém lá para querer, não há mais dor. Quando não há mais ninguém lá para conseguir, não há mais tédio. Quando não há mais ninguém lá para oscilar, não há mais oscilação. Só resta o que sempre esteve lá. A consciência pura observando o jogo da existência se desenrolando espontaneamente, sem um jogador, sem regras, sem propósito. Apenas o puro acontecer, acontecendo por si mesmo. Você nunca teve uma escolha, mas nessa ausência total de escolha, você encontra a única liberdade real que jamais existiu. A liberdade de não ter que escolher. Arthur Schopenhauer terminou seus dias numa pequena pensão em Frankfurt, acompanhado apenas por seu poodle Atman, nome que ele escolheu ironicamente, já que Atman, no hinduísmo, representa o verdadeiro eu que ele passara a vida inteira tentando provar que não existe. Mesmo essa ironia final não foi uma escolha. Foi apenas mais uma manifestação da vontade cósmica brincando consigo mesma através de um filósofo que dedicou sua existência a negar a própria existência. E você? Você está aqui, lendo estas palavras porque foi determinado que estaria. Suas reações a elas, seus pensamentos sobre elas, suas conclusões sobre elas. Tudo já foi determinado pela configuração exata do universo neste momento. Você não pode escolher o que fazer com essas informações porque não há ninguém lá para fazer essa escolha. Mas algo será feito com elas através de você. Da mesma forma que a água encontra seu caminho através de qualquer paisagem, seguindo sempre a linha de menor resistência. A resistência era a ilusão de que você tinha escolha. Sem resistência, só resta o fluir. Aqui é vontade cega, onde a verdade não pede licença. A ilusão morre, e a liberdade nasce da morte da liberdade.